Fala fanático, seja bem-vindo mais uma vez para conferir as nossas notícias relevantes e sem sensacionalismo. No vídeo de hoje vamos falar sobre conversa entre André Sanches e Jô, que deixa um acordo firmado com o atacante até 2023. O Timão negocia com o time sul-coreano a venda do atacante Gustavo. Vamos falar também sobre os treinos do Alvinegro Paulista, que devem retornar no próximo sábado. Tudo isso e muito mais fanático, então já se inscreve no nosso canal e deixe aquele like maroto e bora para o vídeo. O Timão negocia com o clube sul-coreano, Jeonbuk Motors, a venda do atacante Gustavo Henrique, mais conhecido como Gustavo. Caso a negociação tenha sucesso, o jogador vai precisar abandonar o Internacional de Porto Alegre de imediato. Antes de mais nada, vale lembrar que Gustavo foi contratado pelo Timão em agosto de 2016. Chegou a ser emprestado para o Bahia, Goiás e Fortaleza antes de seu retorno ao Timão em 2019. Com um início de temporada avassalador, marcando 8 gols em 10 partidas, Gustavo caiu nas graças da fiel torcida e do técnico Fábio Carille. Porém, devido a lesões e a concorrência de Mauro Bozelli e Wagner Love, o atacante de 26 anos acabou perdendo espaço no time titular durante o ano. Com seu contrato estendido até 31 de dezembro de 2022, Gustavo foi emprestado para o Internacional no início do ano. Empréstimo que corre risco com a divulgação de nova negociação entre o Alvinegro Paulista e o Jeonbuk Motors, clube da Coreia do Sul. Segundo o All Sport, o time sul-coreano fez uma proposta de R$12.800.000 pelo atacante. Esse valor interessa o Timão, que já decidiu concretizar a venda. Porém, por contrato, o Internacional não tem a obrigação de devolver o jogador, se o valor da venda for inferior a R$15.400.000. Situação que pode atrapalhar as negociações. O Timão segue correndo contra o tempo, precisa arrecadar dinheiro com urgência. Não podemos esquecer que o Timão tem até o fim desse mês para efetuar o pagamento da primeira parcela da compra do zagueiro Bruno Mendes, junto ao Montevideo Wanderers. O clube uruguaio entrou com uma ação na FIFA que já intimou o Timão a pagar o valor de R$5.400.000 de acordo com a cotação do dólar. Além disso, até agora não se tem notícia sobre o dinheiro da venda do meia-atacante Pedrinho para o Benfica de Portugal, algo que preocupa e faz com que a venda do atacante Gustavo seja ainda mais necessária e urgente. De acordo com o site do Meu Timão, o Corinthians é dono de apenas 30% dos direitos econômicos de Gustavo, sendo 35% do Criciúma, outros 20% do Taboão da Serra e 15% do Internacional que adquiriu junto ao empréstimo que fez no início do ano. Dessa forma, não resta outra saída além de tentar convencer o time gaúcho a liberar o atacante Gustavo. Ainda mais que no início do mês, o diretor executivo do Inter, Rodrigo Caetano, afirmou durante uma entrevista que o clube gaúcho tem interesse em prolongar o empréstimo do jogador. Enfim, pelo Timão, Gustavo participou de 65 partidas e balançou as redes 14 vezes. Pouco para um atacante de área que desses 14 gols, fez 8 deles em 10 jogos. Por outro lado, ele é um jogador promissor, um corintiano que vai sair do clube sem grandes oportunidades, mas com a cabeça erguida e com o carinho da maior parte da fiel torcida. Jô está muito perto de selar seu retorno ao Timão. O atacante de 33 anos acertou nesta terça-feira os últimos detalhes do contrato até o final de 2023. Com o acordo apalavrado, a assinatura do vínculo deve ocorrer nos próximos dias. Será a terceira passagem de Jô pelo Corinthians, clube no qual foi revelado no início deste século. O atacante tinha um acordo encaminhado com o clube há quase 2 semanas, mas ainda restava acertar algumas condições. Além disso, Jô aguardava propostas de clubes dos Emirados Árabes, o que não aconteceu. Nesta terça-feira, o presidente corintiano André Sanches falou com o jogador e seus representantes e fechou os últimos detalhes do acordo. O atacante está livre no mercado depois de rescindir contrato com o Nagoya Grampus.
Ele defendeu o clube japonês nas últimas 2 temporadas, logo depois de deixar o Timão como campeão brasileiro em 2017. Jo chegará dias depois do Corinthians a saída de Wagner Love. Ele estava próximo de voltar ao CSKA, da Rússia, e rompeu amigavelmente o vínculo que tinha com o Timão, conforme foi informado no vídeo de ontem. Porém, agora tem o futuro incerto. O provável novo reforço corintiano disputará espaço com Mauro Bozelli. O argentino foi o titular absoluto de Thiago Nunes nos primeiros 14 jogos disputados em 2020. Desde o começo da temporada, quando ficou mais evidente que Jô não teria espaço com o técnico italiano Massimo Ficadenti, o Timão passou a acompanhá-lo de perto. O fato de já contar com Mauro Bozelli e Wagner Love, até então, no elenco não impediu a diretoria alvinegra de tentar a contratação de mais um atacante. Formado nas categorias de base do Timão, Jô ficou até 2005 na equipe, sendo campeão paulista em 2003 e brasileiro em 2005. Em 2017, ele voltou e também foi campeão dos 2 torneios. O jogador foi contratado pelo Lao Nagora Grampus em 2017 por $10 milhões e teve bom início pelo clube, sendo artilheiro do campeonato japonês em 2018, com 24 gols. Pedido por Thiago Nunes, a cria do Terrão deve ser o único reforço do Timão em meio a essa crise financeira agravada pela paralisação do futebol em reflexo à pandemia do coronavírus. O Timão se planeja para voltar aos treinos no próximo sábado. Por isso, conforme antecipado pelo Globoesporte.com, o clube vai testar o elenco e seus funcionários 48 horas antes, nesta quinta-feira. A última partida da equipe foi disputada em 15 de março. O Timão já tem um protocolo de segurança desenhado para retomar as atividades no CT Joaquim Grava. As novas medidas vão desde a distribuição de EPIs, equipamentos de proteção individual, para os funcionários até a reorganização dos aparelhos da academia. O clube foi comunicado informalmente sobre a liberação para voltar aos treinamentos na noite desta terça-feira, mas ainda não fala publicamente sobre o assunto. A confirmação da liberação deve ser feita pela Federação Paulista de Futebol, FPF, após reunião com autoridades nesta quarta. Até o momento, o Alvinegro Paulista teve 2 casos de coronavírus entre os funcionários. No elenco, houve suspeitas, mas nenhuma confirmação de Covid-19. O departamento físico do Timão acredita que serão necessárias 3 semanas de pré-temporada antes de um retorno aos jogos oficiais. O departamento também trabalha já pensando em uma série de cuidados e controles de carga para evitar lesões nos jogadores. A falta de ritmo até mesmo de treino, depois de praticamente 90 dias longe dos gramados, é o principal obstáculo na visão do preparador físico da equipe Michel Ruff. E justamente pela falta de ritmo e pelo período longe dos gramados é que os atletas estarão mais suscetíveis a lesões. Por isso, o Corinthians já prepara treinos pensando em como evitar estourar seus jogadores no retorno às atividades, algo que ainda não tem data certa para acontecer. Vale ressaltar que a liberação e a volta aos treinos não implica no retorno imediato das competições. A Federação Paulista ainda não tem data para a retomada do Paulistão. Sendo assim, por enquanto vamos ter que nos contentar com os treinos, algo que já é um avanço. Só nos resta torcer para que o Todo-Poderoso das Galáxias consiga usar esse tempo que ainda é incerto para equalizar a sua equipe, que já terá 2 provas de fogo pelo Campeonato Paulista quando o retorno acontecer. Que de fora fanático. Já confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado. Aqui você tem as notícias mais relevantes e sem sensacionalismo todos os dias. Não esquece de ir conhecer nosso site oficial. Lá tem tudo para você ficar cada vez mais atualizado sobre o Timão e o mundo. Já aproveita e deixa aquele like. Vamos ao fim de mais um vídeo. Valeu, fanático! Espero ter colaborado nesse dia tão frio e escuro de quarentena. Não seja egoísta, compartilhe esse e outros vídeos, fazendo o outro fanático feliz. Notícias, memes, stories, tudo para você ficar por dentro das novidades do Todo-Poderoso das Galáxias.
Siga nossas mídias sociais. Valeu, fiel! E vai, Corinthians!